Êxodo capítulo 24. A aliança de Deus com Israel. Depois Deus ordenou a Moisés, sobe a Iavé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Iavé. Os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Versículo 3. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Iavé e todas as leis. E todo o povo respondeu a uma só voz. Nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Iavé. Na versão ARC está escrito: vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Vamos meditar em Gálatas 3,19, onde diz sobre a lei e a graça da promessa. Versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o, com letra maiúscula, descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Você veja só, o descendente com letra maiúscula refere-se outra vez a nosso Senhor Jesus Cristo. A lei foi interpolada para que os judeus pudessem perceber claramente e reconhecer suas transgressões e pecados. Romanos 3:20. Em contraste com a promessa, a lei foi declarada aos homens por meio de anjos, Atos 7, 38 e 53. Mas a pessoa de Deus ficou à parte. Em Cristo, entretanto, o próprio Deus vem diretamente até o crente, ele abençoa com seu Espírito Santo. Como está no versículo 14, aqui, veja só, de Gálatas 3,14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Glória a Deus. Continuando, voltando em Êxodo 24, agora, versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Na King James agora. Então Moisés escreveu todas as palavras de Iavé, e levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Versículo 5. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e ofereceram holocaustos e imolaram a Iavé novilhos como sacrifícios de comunhão. Versículo 6. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Vamos abrir em Hebreus 9:18. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Continuando, versículo 7 de Êxodo 24. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam, tudo o que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Por favor, vamos abrir em Hebreus 9:19. Tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes e também água,
lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando, Versículo 20: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecer-lhes. Voltando em Êxodo 24, agora versículo 8. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou, abre aspas, este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco por meio de todos esses mandamentos, fecha parênteses. Vamos ler Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dEle e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Veja só, o autor de Hebreus escolhe a melhor expressão para encerrar o seu sermão sobre a perseverança na fé em Cristo e abençoar seus leitores, abre aspas, o Deus da paz é o título do Senhor, muitas vezes usado nas bênçãos formuladas pelos valorosos homens de Deus que, como nós, podiam descansar na paz do Pai, abre aspas, Sabat, fecha aspas, apesar de todas as provações. Romanos 15, 33, Filipenses 4, 9, 1 Tessalonicenses 5, 23, Filipenses 4, 9. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. 1 Pedro 1, 2, aqui leremos. Eu vou ler a partir do 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja só, Pedro demonstra como as três pessoas da Trindade participam do plano de salvação da humanidade. Romanos 8, 29. O Espírito Santo é a pessoa que nos chama das trevas em que jaz toda a terra para a maravilhosa luz e vida eterna em Cristo, segundo a vontade, abre parênteses, eleição, escolha, fecha parênteses, de Deus. 1 Coríntios 7, 14. 2 Tessalonicenses 2, 13. O processo de santificação através do qual o Espírito Santo nos conduz, produz em nosso ser o verdadeiro e sincero arrependimento e uma nova mente espiritual, ensinável e obediente à palavra de Deus e à direção do Espírito. O sangue de Cristo é a purificação e o selo da nova aliança de Deus com seu povo. Hebreus 9, 21, Hebreus 9, 11, 28. João 14, 27, Gálatas 1, 3, Efésios 1, 2, versículo 3 de 1 Pedro 1, glória a Deus pela salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Observemos, a esperança para o cristão sincero não é apenas um desejo ilusório ou expectativa idealista, mas a, abre aspas, absoluta convicção, fecha aspas, fé, quanto à ação de Deus em sua vida pessoal e na história. O crente tem o privilégio de ter quantas audiências particulares com Deus desejar, abre parênteses, oração, fecha parênteses, e a qualquer momento ser ouvido atentamente pelo Senhor, sem que com isso o Criador deixe de administrar todos os demais detalhes do universo. Para os cristãos, o sofrimento é uma prova. Para os cristãos, o sofrimento é uma prova
a essa fé inabalável, gravada em seus corações pelo Espírito de Cristo. Versículo 4. Para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Versículo 5. Que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação preste a ser plenamente revelada no final dos tempos. Observemos, a salvação tem 3 aspectos, 2 pontos. A justificação, quando aceitamos a graça salvadora do sacrifício vicário de Cristo. A santificação, o processo de nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Senhor ao longo de nossa caminhada na terra. E finalmente, a glorificação, 2 pontos, o encontro definitivo e eterno com nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 1:9, 1 Coríntios 1:18, Romanos 8, 23 ao 30. O verbo grego original, pirorreo, que significa, entre aspas, protegidos ou, entre aspas, guardados, usado no tempo passivo, é uma clara constatação do poder de Deus dirigido ao cuidado e à preservação dos santos. 2 Coríntios 11:32, Gálatas 3:23, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja só, a paz de Deus não pode ser confundida com um simples estado de bem-estar emocional ou psicológico, pois é, na verdade, uma profunda e indestrutível tranquilidade de alma, fruto da plena confiança de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, pelo sacrifício vicário de Cristo. Portanto, não temos que carregar qualquer peso de culpa, abre parênteses, em relação ao nosso passado, presente e futuro, fecha parênteses. Embora Satanás e seus asseclas tentem diariamente e de todas as maneiras nos fazer pensar ao contrário. Se dermos ouvidos a essas falsas acusações, estaremos desmerecendo o sacrifício redentor do Senhor, abre parênteses, pois já fomos absolvidos, fecha parênteses, e nossa vida não estará sendo controlada pelo Espírito Santo. A tranquilidade que vem do Senhor é fruto da certeza absoluta de estarmos sob os seus cuidados paternos. A expressão, abre aspas, guardará vosso coração e vossos pensamentos, fecha aspas, remete a um conceito militar que retrata uma sentinela montando guarda. Jesus zela por nós de noite e de dia, sem se cansar, sem se distrair-se. Nada que nos acontece pode surpreender a Deus. Seus cuidados estendem-se ao âmago do nosso ser e às nossas intenções mais profundas. Por isso podemos, com toda tranquilidade, descansar no amor e nas providências poderosas do nosso Senhor. 1 Pedro 1:5, Efésios 3:18, 20. Efésios 3:18 ao 20, aqui leremos. Vou começar no 17. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade. Amém. Voltando em Êxodo 24, agora versículo 9, continuando. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel debaixo dos seus pés. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu.
Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Abrimos em 1 Coríntios 10, 18. Observai o povo de Israel, 2 pontos. Porventura, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Vamos ler o 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel, 2 pontos. Porventura, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podeis participar da mesa dos... Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que Ele? Veja só. O ato cerimonial de muitos crentes participando do mesmo pão simboliza a união e a unidade que deve prevalecer no corpo de Cristo, onde não deve haver distinções raciais, políticas, culturais, sociais, econômicas ou denominacionais. A comunhão vertical, abre parênteses, com Deus, fecha parênteses, não existe em plenitude sem a comunhão horizontal, abre parênteses, com os irmãos, a igreja. 1 João 1, 5 ao 7. No versículo 22, ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor, porventura somos mais fortes do que Ele? Paulo aqui nega que os ídolos sejam alguma coisa. Paulo nega que os ídolos sejam alguma coisa, tampouco que haja deuses. Na verdade, são demônios que se travestem de deuses, aterrorizam e iludem as pessoas e delas pedem sacrifícios e adoração. O povo de Deus é advertido a não participar de festas pagãs dessa natureza, pois isso seria ter comunhão com os demônios. Todo tipo de idolatria é entrar em acordo com os demônios. E isso é provocar o zelo, o ciúme de Deus. Êxodo 25, Deuteronômio 32, 21, Salmos 78, 58. Voltando em Êxodo 24, agora o versículo 12, que diz Moisés, que fala que tem Moisés na presença de Deus. Êxodo 24, 12. Então Yahvé disse a Moisés, 2 pontos, sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Versículo 13. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Versículo 14. Ele orientou aos anciãos, 2 pontos. Esperai até que a nossa volta. Esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor fulgurante no topo da montanha. Na outra versão da ARC está, versículo 17. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Vamos abrir em Hebreus 12, 18 ao 20, que vai dizer a diferença entre que vai dizer sobre que está dizendo
a diferença entre Sinai e Sião. Versículo 18. Ainda não chegastes ao monte palpável, e em chamas a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clamor da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Veja só, os versículos 18 a 21 fazem menção à maravilha, poder, temor e alta reverência que envolveu todo o povo de Israel e a região do monte Sinai, quando Deus outorgou a lei a Moisés. Êxodo 19, 10, 25, Deuteronômio 4, 11, 12, Atos 7, 32. O autor de Hebreus estabelece um contraste entre o monte Sinai, abre aspas, intocável, Êxodo 19, 12, e o monte Sião, abre parênteses, Jerusalém, fecha parênteses. Entretanto, não se refere exatamente à parte montanhosa a sudeste de Jerusalém, mas sim à cidade celestial de Deus e aos que habitam com o Senhor, a fim de marcar nitidamente a diferença entre as duas grandes alianças de Deus com a humanidade, sendo a nova aliança em Cristo maior e definitiva. Filipenses 3:20, Apocalipse 5, 11, 12, Gálatas 4, 26, Apocalipse 21, 2. Aqui leremos: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Você veja só, a cidade santa é a nova Jerusalém, a igreja de Cristo, adornada como uma noiva perfeita, abre parênteses, bonita, amorosa e fiel, fecha parênteses. O enlace matrimonial do Senhor com sua igreja, abre parênteses, seu povo salvo e santo, fecha parênteses, é uma metáfora judaica antiga do amor de Deus pela humanidade. Efésios 5, 26, 27. A, entre aspas, cidade santa reúne em si os principais elementos de Jerusalém, do templo e do jardim do Éden. A drástica separação que houve, fruto de infidelidade humana, agora está completamente perdoada e superada em Cristo. Gênesis 3, Hebreus 9, 15, Hebreus 12, 24. Vamos ler também aqui Apocalipse 21, 3. Eu ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Veja só, desde a libertação do povo de Deus no Egito, do Egito, que a figura do tabernáculo significa a presença do Espírito de Deus junto dos seus filhos amados. Finalmente, eternamente, agora, essa convivência está perfeita. João 1,14. O Senhor fez de seus filhos reino e sacerdócio, e estes receberam o direito de viver na presença do Pai. 2 Coríntios 6,16. Voltando em Êxodo 24, agora versículo 18. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Na outra versão, e Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Graças a Deus, concluímos a leitura então de Êxodo 24 e fomos lendo, meditando também em alguns versículos do Novo Testamento, conforme referência bíblica sugerida aqui na Bíblia ARC, e também acompanhando com a Bíblia de estudo King James atualizada. Permitindo Deus, amanhã estaremos lendo Êxodo 25, que vai falar sobre as ofertas para o tabernáculo,
a tenda e a arca da aliança, o tampo da arca, o propiciatório, a mesa dos pães da presença e também o candelabro de ouro. Todas as dúvidas nós tiramos a dúvida, esclarecemos aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso estamos sendo instruídos diariamente, ensinados a ler, compreender, entender o que nós lemos e colocar em prática na nossa vida.